compartilhar com vocês. Primeiro slide. Então, vamos lá. Vamos estar revendo rapidamente alguns conceitos, né, dentro de teologia, estudo sobre as escrituras. Ah, atitudes em relação à Bíblia, alguns pensamentos, né, algumas linhas, né, de pensamento filosófica, religiosa que nós temos no percurso da história. Está aí na Terra o racionalismo, né, em sua forma mais extrema, nega a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. De uma forma moderada, admite a possibilidade de uma revelação divina, mas alega que essa revelação se restringe ao juízo final da raça humana. Então, o racionalismo tem muito a ver com a razão, né? Tudo passa pelo crivo da razão. Então, as escrituras, a palavra de Deus não é essa norma maior que é adquirida tanto racionalmente, mas também e principalmente, né, pela fé. Nós temos alguns textos bíblicos que, pegando aqui a expressão, né, do Martinho Lutero, nos seus estudos, ele estava estudando as escrituras e chegava diante de algum texto bíblico que ele não tinha uma boa compreensão, né? E o que ele dizia? Não entendo ainda, mas acredito que é a palavra de Deus, né? E ele tinha, então, um ato, né, de tirar o chapéu, colocar de novo o chapéu na cabeça e passar a folha da Bíblia para frente e continuar os seus estudos, né? Então, nem tudo a gente vai ter essa compreensão racional, mas pela fé nós acolhemos como palavra de Deus, e esse é um dos princípios, né, que é estabelecido para que a gente possa, então, entender as Escrituras. Mas o racionalismo, essa linha filosófica, ela não aceita, né, essa questão da fé, né? Aí o romanismo, guarda isso aí, a Bíblia é um produto da igreja, sendo assim, ela não é a única em autoridade. Então, a Bíblia ela é um produto, ela é a criação da igreja. Guarde isso aí, porque tem uma pergunta aí que está no grupo relacionada a isso, então vocês vão refletir melhor sobre isso, né? Dentro da Igreja Católica Romana, a Bíblia ela é criação da igreja, a igreja, né, que vai então dar origem às Escrituras. E assim ela não é a única regra, ou ela não é a única em autoridade, né? É por isso que dentro da Igreja Católica Romana nós vamos ter a tradição muito mais forte e com um peso muito maior do que as Escrituras. Dizem que para cada versículo bíblico existe 2, 3 de tradições. Então, a tradição fala mais alto do que as Escrituras. O misticismo, olha, presta atenção nisso aqui também. A experiência pessoal tem a mesma autoridade da Bíblia. Isso te fala alguma coisa? Reflete um pouquinho aí, porque tem um grupo que vai ter que refletir melhor sobre isso. Não vou comentar muito, quero que vocês reflitam juntos depois a respeito da pergunta que eu faço lá para vocês. Essa neo-ortodoxia, ou essa nova ortodoxia, né, é um retorno à ortodoxia, mas com uma certa, como é que eu posso dizer, né? A Bíblia é uma
testemunha fiel da revelação de Deus na palavra que é Cristo, ou seja, na nova ortodoxia, neo-ortodoxia, né? Toda a escritura não é palavra de Deus, mas Cristo é a palavra de Deus e as demais escrituras, os demais escritos, a interpretação que os autores fizeram, os evangelistas, né, Paulo, é uma interpretação a respeito de Jesus, que é a palavra, mas não é que toda a escritura é a palavra, tá bom? Dentro das seitas, a Bíblia e os escritos do líder, o fundador de cada seita, possuem igual autoridade. Para quem estudou seita e heresia, ou se vocês ainda não estudaram, vão estudar, vocês vão perceber, né, que é exatamente esse escrito do fundador dessa seita que vai ter igual autoridade ou mais autoridade do que as escrituras. Então, dentro de toda seita, nós vamos ter um líder fundador e nós vamos ter um escrito desse líder que tem um peso maior do que as escrituras. E aí, dentro da ortodoxia, a Bíblia é a única base de autoridade, ou seja, a autoridade maior é as escrituras, nós podemos ter outros livros de pesquisa, mas as escrituras, ela é a palavra final, ela é a nossa base e é o nosso norte, né, para todo o nosso conhecimento a respeito da revelação de Deus. Então, são essas atitudes ou essas linhas de pensamento, né, que nós temos em relação à palavra de Deus. Quando a gente fala de escritura, só para a gente relembrar, nós estamos falando de todo o Antigo Testamento e de parte do Novo Testamento, claro. Isso quando a própria Bíblia está citando, né, está falando sobre escrituras. Quando hoje nós falamos sobre escrituras, nós não estamos falando de Antigo Testamento e parte do Novo Testamento. Nós já estamos falando de todo o Antigo Testamento, que é o cano que nós estudamos do Antigo Testamento, e nós estamos falando do cano do Novo Testamento, que já está fechado. Mas dentro dos textos bíblicos, quando se refere escrituras, como ainda o cano do Novo Testamento está em formação, nós temos o Antigo Testamento que já está formado e parte do Novo Testamento que está em formação. Lembra que nós falamos que quando Paulo, né, quando Pedro, ele cita algum escrito como o de Lucas, ele já está incluindo aí Lucas como escritura. Quando Pedro fala a respeito dos escritos de Paulo, ele já cita os escritos de Paulo como escritura, né? Quando falamos de inspiração, inspiração é a ação super... Ô professor, desculpa aí. Pois não. Qual é a diferença entre o neo-ortodoxo e o ortodoxo? Então, o neo-ortodoxo, ele vai dizer que Jesus é a palavra de Deus. Lembra que nós falamos, né, na aula passada, que dentro da revelação de Deus, nós temos Jesus como palavra, mas nós temos também, né, a palavra impressa, escrita pelos os autores, que fala a respeito de Jesus. Nós falamos que Jesus é o tema central, né? Tira o E banco nós... daqui, os banquinhos. Quem tira os Opa, bancos daqui? pedi da Clécia para fechar o... Isso, obrigado, da Clécia. Desculpa você. Tranquilo, tranquilo. Então, Joab, quando está falando, né, de neo-ortodoxia, está falando desse novo. É um pensamento que nós temos aí na história, né, bem presente nos escritos de Karl Barth, né? E essa nova interpretação, ela tem Jesus como palavra de Deus, mas ela não tem as escrituras impressas, né? O que nós estudamos, cano do Antigo Testamento, cano do Novo Testamento, como a revelação toda de Deus, né? Jesus é a revelação de Deus, mas o escrito são comentários a respeito de Jesus, então eles não têm
todos esses escritos como inspirados. Dentro da ortodoxia, a compreensão é que toda a escritura é inspiração de Deus. Tudo bem? Tudo bem, pastor? Bem, Joab? Entendido. Então, vamos lá. Inspiração. É esse ato, né, de supervisionação, de Deus estar supervisionando os autores humanos da Bíblia para que pudesse compor e registrar sem erro as palavras de sua revelação ao homem, usando suas próprias personalidades e estilos. Lembra que nós falamos? Deus ele não vai anular nem a personalidade e nem o estilo. Por isso que nós temos vários estilos literários dentro dos escritos sagrados, né? E nós temos, então, essa personalidade do autor, que acaba sendo impressa também nos seus escritos. Tanto que quando a gente lê alguma coisa, a gente logo diz, olha, isso aqui está muito parecido com Paulo, né? É Paulo que está falando isso, é Pedro que está falando isso, né? Então, Deus ele não anula, mas ele vai supervisionar para que não haja erro. A palavra de Deus inspirada, ela é inerrante. Nós vamos ver isso com mais precisão. Nós falamos também na aula passada, só para relembrar, né, que Deus ele se revela e ele então revela de uma forma geral e também de uma forma especial. Vocês lembram que nós falamos bastante sobre isso? Não vou me ater muito aqui, só relembrando, porque vocês também aí no grupo vão pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, o propósito de Deus nas Escrituras não é dar detalhes de todas as coisas, né? Quando Deus ele diz para os autores, ó, escreva, ele não está querendo, em primeiro lugar, ele não está querendo provar a existência dele, né? A Bíblia já parte do pressuposto de que existe um Deus. A gente abre as páginas das Escrituras com essa declaração: no princípio, Deus. Né? Então, Deus não vai gastar tempo em querer provar que ele é o único Deus, que ele é o Criador, não. Ele está com o único propósito, né, de nos revelar. Né? Deixa eu perdi o fio da meada aqui. O propósito de Deus nas Escrituras não é dar detalhes de todas as coisas, mas mostrar de início que ele é o Criador de todas as coisas, do ser humano e de seu relacionamento com o mesmo por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, qual é o propósito de Deus nas Escrituras? Mostrar para nós que ele é o Deus criador, que ele é o Deus que tem o controle de toda a história, né? E que apesar do homem ele ter pecado contra esse Deus, Deus ele não perdeu o domínio e por isso ele tem um plano de redenção que foi estabelecido antes da fundação do mundo, antes que ele criasse o homem, Deus já tinha um plano estabelecido, e o plano dele é que ele possa reconciliar esse homem com ele através de Cristo Jesus. Nós precisamos, então, refletir nessa revelação de Deus, que essa revelação ela é progressiva, né? Deus vai revelando aos poucos. Deus ele não chega no livro do Gênesis e ele então já revela tudo. Não. Ele no livro do Gênesis, né, ele fala a respeito da criação dele. Mais à frente no Êxodo, ele já vai dar as leis dele e através então de Moisés vai fazer interpretações dessa lei. E dentro da história do povo de Israel, nós vamos ver, então, essa lei, ora sendo obedecida, ora sendo quebrada, mas Deus sempre apontando, né, para um futuro onde ele, então, vai estar trazendo a sua revelação final. Então, revelação progressiva é Deus se revelando a esse povo no percurso da história. E aí, então, nós chegamos no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, e nós vamos ver, então, o autor da carta aos Hebreus dizendo que, ó, havendo Deus outrora falado de várias maneiras através dos profetas, nos últimos dias nos falou através do seu
Filho, né? Então, a revelação final de Deus é Cristo Jesus, é a encarnação de Cristo Jesus, é o Verbo encarnando, é o Verbo habitando entre nós, né? O que a gente conhece como o Verbo vindo tabernacular, vindo habitar com os homens. E ele, então, é a revelação final de Deus. Dentro dessa revelação também especial de Deus, nós temos as teofanias. Não vou falar sobre isso, vocês vão pensar também juntos aí no grupo a respeito disso. Nós já falamos um pouquinho sobre o cano, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Vocês vão falar um pouquinho também sobre esses critérios, né? Livros apócrifos que nós também estudamos na aula passada. A autoridade das escrituras significa que todas as palavras nas escrituras são palavras de Deus, né? Então, aqui está a ortodoxia, aqui está o que a ortodoxia ela tem de definição, né? Toda a escritura é a palavra de Deus, né? Baseado no texto de Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, soprada por Deus, supervisionada por Deus, ela tem um propósito. E aí Paulo vai falar desse propósito. A ortodoxia, ela centra aí que toda a autoridade das escrituras significa, né, que as palavras da escritura são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a ele. Então, quando nós estamos lendo as Escrituras e nós temos esse pensamento ortodoxo, que a Escritura é a palavra de Deus, desobedecer um mandamento é desobedecer o próprio Deus. Dentro ainda de autoridade das Escrituras, elas não podem ser comprovadas. Presta atenção nisso, porque hoje nós temos, né, alguns teólogos, alguns pastores renomados, né? Há poucos dias agora mesmo nós tivemos um pastor renomado, escritor norte-americano, muito conceituado, né? Que acabou se perdendo exatamente aqui nesse slide que nós vamos estar vendo agora, né? A autoridade das escrituras, elas não podem ser comprovadas como palavras de Deus apelando a alguma autoridade superior. Então, assim, se nós partirmos, né, para querer comprovar a Bíblia buscando uma outra autoridade, né, nós estamos ferindo o princípio das escrituras, né? Pois caso se apelasse a uma autoridade superior, por exemplo, como recurso para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, então a própria Bíblia deixaria de ser a nossa autoridade mais alta ou absoluta e ficaria subordinada em matéria de autoridade àquilo a que apelássemos a fim de provar que ela é a palavra de Deus. Então, vamos dizer, se nós quisermos hoje, né, apelar para a ciência, para a arqueologia e dizer assim, olha, nós só vamos ter esse texto bíblico aqui como palavra de Deus, se nós acharmos alguma evidência arqueológica que comprove isso, né? Então nós estaríamos dizendo que a arqueologia ela tem um peso maior do que a própria palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus ela não está subordinada ao crivo, né, de uma autoridade maior. Ela é autoridade. As escrituras é autoridade suprema sobre todas as demais todos os outros meios, né, que nós pudermos buscar para corroborar e não para comprovar, tá bom? Esse escritor que eu falei, ele está apelando agora, dizendo, né, que alguns textos bíblicos não é palavra de Deus porque não tem uma comprovação científica, né? E quando isso acontece, então as escrituras deixam de ter essa autoridade maior.
Ó, se no final das contas apelarmos à razão humana, ou à lógica, ou à exatidão histórica, ou à verdade científica como autoridade pela qual se demonstra que as escrituras são as palavras de Deus, então estamos pressupondo que a coisa para a qual apelamos é uma autoridade superior às palavras de Deus e também mais verdadeira ou mais confiável. A autoridade das Escrituras ainda, assim, Jesus pode repreender, né? Pode repreender seus discípulos por não crerem nas Escrituras do Antigo Testamento. Vou ler esse texto aqui, Lucas 24, 25, se você quiser comprovar aí também, fique à vontade. Está escrito assim, ele lhes disse, palavras de Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí vai dizer assim, prosseguindo, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, começando por Moisés, quando o autor aqui, Lucas, usa essa expressão, começando por Moisés, ele está falando dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, que nós chamamos de Pentateuco. Então, quando ele fala, começando por Moisés, está citando, né, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, e aí depois diz que ele prossegue, então, provando através dos profetas. Né? Então, ele está trazendo aqui Jeremias, Isaías, né, e todos esses profetas, e as demais escrituras, ele está trazendo a memória agora dos discípulos dele, dizendo assim, como vocês são tardios em acreditar. Olha aqui, né, algo que é muito sério, né? Então, assim, deixar de acreditar no que está escrito, né, por Moisés, deixar de acreditar no que está escrito por Jeremias, Isaías, Amós, né, Sofonias, deixar de acreditar nesses escritos é deixar de acreditar na revelação que Deus deu de antemão para que o povo pudesse, né, ter esperança de um Salvador, de alguém que viria e de alguém que viria com um plano de morrer e ressuscitar e trazer de volta a humanidade para Deus, né? Todo aquele que crê. Então, Jesus está repreendendo os discípulos dele, dizendo como vocês são tardios em crer nas Escrituras. Né? Os crentes devem guardar e obedecer às palavras dos discípulos. Né? Jesus ele vai dizer, olha, assim como eles obedeceram às minhas palavras, também obedecerão às palavras de vocês. Né? Então, Jesus já está apontando aqui, Jesus está mostrando tanto que Moisés, né, e os profetas é a escritura de Deus, mas também está mostrando que as palavras dos apóstolos seriam também palavras de Deus, seriam escrituras de Deus deixadas para o povo. Ainda dentro de autoridade das escrituras, os cristãos são incentivados a se lembrar do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. Vou ler esse texto também para a gente poder, né, estar comprovando nas escrituras. Se você quiser ir comigo também aí, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2.
que diz assim, ah, vou ler desde o início do 3, diz assim, amados, essa é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Recordem de quê? Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Olha aqui, né? Nós estamos tendo aqui, nesse texto, essa junção de escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, Pedro aqui já está dizendo, olha, estou querendo trazer à memória de vocês as palavras dos profetas e estou querendo trazer à memória também as palavras, né, dos apóstolos que já ensinaram para vocês, e que é palavra de Deus, né? Desobedecer aos escritos de Paulo tornava a pessoa passível de disciplina na igreja, tal como excomunhão, né? E punição espiritual, inclusive punição por Deus. Por outro lado, Deus se alegra em todo aquele que treme diante de sua palavra, né? Então, desobedecer às palavras que Paulo ensinou era passível, né, de disciplina, de correção e até mesmo, né, de ser colocado para fora do rol, né, de membros da igreja, porque não acreditava nas escrituras, então não tem como, né, ser convencido de uma vida cristã a pessoa que não tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Vamos lá. A veracidade das escrituras. A essência da autoridade das escrituras está na sua capacidade de nos compelir a crer nelas e a elas obedecer, fazendo que tal fé e obediência sejam equivalentes à fé e obediência ao próprio Deus, né? Então, porque as escrituras, né, ela tem essa veracidade, né? Ela é verdadeira, porque, claro, nós vamos ver daqui a pouco que o homem, né, o homem natural, ele não vai ter essa mesma compreensão que nós temos. Quando nós estamos lendo o texto bíblico, a própria Bíblia, ela nos convence que ela é a palavra de Deus, né? Ela vai nos mostrar, através da nossa leitura, que nós estamos frente a frente com aquilo que Deus ele ordenou que nós pudéssemos fazer, né? Na medida que fôssemos tendo esse conhecimento da revelação dele. Então, a própria Escritura, ela testifica no nosso coração, ela nos mostra que o que nós estamos lendo é palavra de Deus, né? Então, essa é a veracidade das Escrituras. Ela própria, né, tem esse peso sobre as nossas vidas. E dentro do estudo de biologia, nós também temos nessa compreensão de que a Bíblia ela não existe erro nas escrituras, né? Deus não pode mentir nem falar falsamente. É correto concluir que não há inverdades ou erros em qualquer parte das palavras das escrituras. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candeeiro de barro, depurada 7 vezes. Aqui o salmista usa a imagem viva para falar da pureza não diluída das palavras de Deus. Não há imperfeição nas palavras do Senhor. Não há erro. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. As palavras de Deus são o padrão definitivo da verdade. Olha o que Jesus ele profere no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17. Ele diz assim, na oração dele, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus aqui está no que nós chamamos de oração sacerdotal, né? Uma das maiores orações
orações que Jesus ele proferiu para com o Pai, ele ora e pede para que o Pai possa santificar a igreja, né, a noiva dele, e ele vai dizer que o único meio de existir essa santificação é através da palavra de Deus, das escrituras, que é a verdade de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a própria verdade. E aqui, então, nós já estamos partindo, né, para a reta final, e nós temos, então, as 4 características da Escritura. Inerrância, já falamos um pouquinho, vamos detalhar um pouco mais. Clareza, necessidade e suficiência. Guarda isso aí, dentro da teologia, dentro do estudo da bibliologia, compreender esses termos é muito importante, né? As escrituras, ela é inerrante, ela é clara, ela é necessária e é suficiente. Então, vamos lá. Quando a gente fala de inerrância das escrituras, a Bíblia pode ser inerrante, mesmo assim, empregar a linguagem comum da fala cotidiana, né? Então, olha aqui um fato muito interessante, né? Porque, assim, lembra que nós falamos, né? Se nós fôssemos apelar para a ciência, né, como autoridade para comprovar a veracidade das escrituras, né? Aqui está um fato, ó. A Bíblia pode falar que o sol nasce e a chuva cai, porque pela ótica de quem fala, né, da pessoa que está escrevendo, do observador, é exatamente isso que está ocorrendo. Então, assim, vamos trazer um fato bíblico que a ciência poderia questionar, né, depois de ter a descoberta, né, de que são os planetas que giram em torno do Sol, né? Quando Josué está batalhando ali na conquista da Terra Prometida com aquele povo, né, que poderia prevalecer quando viesse a escuridão, né, porque eles enxergavam melhor na escuridão. Diz então que para que Israel pudesse prevalecer sobre aquele povo, Deus parou o sol, né? Então a Escritura vai dizer que o sol parou. Então, assim, na visão científica, né, poderia então ter um questionamento aí, ó, espera aí, não foi o sol que parou, né? Foi a Terra que parou, o sol estava lá, é o astro que os planetas giram em torno dele, né? Mas na visão do observador, quem está no curso é o Sol, né? Isso é tão interessante, irmãos, que até hoje, quando um jornalista, no programa de TV, no jornal, né, de qualquer dimensão, ele vai falar sobre o amanhecer, ele vai dizer que o Sol nasceu, né? Então, ele está usando a linguagem do observador. Então, a Bíblia, ela sempre vai ser verdadeira, né? Ela não vai ter erros quando ela usa essa linguagem, porque ela está usando a linguagem daquele que está observando, né? Se o observador tivesse condições de estar agora nessa grande estrela que é o Sol, ele então faria uma outra observação. Ele diria que quando Josué estava batalhando, ele viu que a terra parou, né, o curso dela, para que Josué pudesse prevalecer sobre os seus inimigos. Mas o observador está na terra, e o olhar dele está no sol que está em curso, né? Nós vemos essa expressão quando o salmista, no Salmo 19, diz que o sol ele sai como um herói no seu percurso, né? Então, ele está usando a linguagem do observador. A mesma coisa é a questão da chuva, né? A chuva cai, né? A chuva cai do alto, né? E a gente sabe que a chuva ela pode cair do alto, ela pode cair do lado, ela pode cair de baixo, né? Para outra direção, porque a, é
assim que acontece cientificamente, na explicação científica, mas na visão do observador, a chuva sempre está vindo do alto, na direção de quem está embaixo. Quando a Bíblia fala, né, de clareza, está nos mostrando, né, que qualquer pessoa que já tenha começado a ler a Bíblia seriamente percebe que algumas partes podem ser bem facilmente entendidas, enquanto outras parecem um enigma, né? Mas isso não mostra que a Bíblia ela não é clara, que ela não pode ser compreendida, né? Por isso é que dentro, né, dessa visão, nós precisamos lembrar daquilo que é revelação progressiva, né? Tem textos que nós, talvez estando dentro de um livro, a gente ainda não tem uma visão completa da revelação de Deus. Mas se nós formos estudando um pouco mais, nós teremos uma clareza melhor do que o texto está querendo nos mostrar. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão. Olha o que diz Deuteronômio 6, 6, 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. É Deus, né, através de Moisés, dizendo para o povo. Lembra que Deuteronômio é a repetição da lei. É Moisés trazendo novamente tudo aquilo que ele já ensinou. Ele está agora, né, aplicando novamente na vida do povo que está prestes a entrar em uma nova terra. E ele está dizendo assim, olha, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Primeiramente, tem que estar no coração no caso aqui, dos pais. Os pais precisam ter essas palavras no coração. Para quê? Para que eles possam ensinar com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que esse texto está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer que quando nós lemos as Escrituras, ela é clara, de forma que nós temos condições de compreender. As Escrituras não foram destinadas a um povo seleto, a um grupo somente de pessoas. As Escrituras foram destinadas a todo o povo de Deus. Por isso é que um pai pode aprender a Escritura e o filho também pode aprender as Escrituras. Aqui é algo fantástico, irmãos, porque nós estamos aqui até derrubando, né, um argumento que ainda existe até hoje em alguns pais que se dizem cristãos, né? Eles dizem assim, mas é difícil os filhos aprender a Bíblia. Não é difícil. A linguagem bíblica ela foi proferida e foi escrita exatamente com esse propósito, de que pais pudessem aprender e que também pais pudessem ensinar os seus filhos e eles pudessem também aprender as Escrituras. Esse ensinamento certamente não seria mera memorização mecânica destituída de compreensão, pois o povo de Israel deveria discutir as palavras das Escrituras sentado dentro de casa, nas atividades cotidianas, andando na rua, na hora de ir para a cama ou quando se levantasse de manhã. Então, olha aqui, a Bíblia ela é clara de maneira que o povo de Israel e agora, né, a igreja também, ela pode, né, discutir, ela pode considerar, né, ela pode gastar tempo nas conversas de maneira que chegue à melhor compreensão daquilo que Deus de fato, né, expressa através das Escrituras. Aí, dentro de clareza, né, quais são as qualidades morais e espirituais para a correta compreensão? Os autores do Novo Testamento frequentemente afirmam que a capacidade de compreender corretamente as Escrituras é mais moral e espiritual do que intelectual. Então, olha para vocês verem, né?
aquele pensamento lá, né? Racionalista, humanista, né? Ele está totalmente contra ou contrário ao que as Escrituras dizem. Para compreender as Escrituras, claro que nós precisamos do nosso intelecto, nós precisamos da razão, mas está muito mais voltado, né, a essa vida, né, moral e espiritual do que o nosso intelecto. Né? Lembra que Jesus, na conversa dele com os fariseus, com os doutores da lei, homens que tinham um conhecimento fantástico das Escrituras, quando Jesus ele falou a respeito, né, de que Abraão esperou ver o dia dele e que eles pegaram pedra para atirar em Jesus, né? Jesus, então, inicia um discurso ali longo, a partir do capítulo 6 até o capítulo 12, se eu não me engano, ou talvez, eu acho que é mais ou menos até o 12. Né? Jesus ele tem um discurso ali longo com aqueles homens, porque eles não conseguiam compreender as Escrituras. Apesar de ter o conhecimento das Escrituras, mas não conseguiam fazer a interpretação correta do que era a vontade de Deus. Né? E aí, quando eles disseram assim, olha, você está dizendo então que nós não somos filhos de Abraão? E Jesus vai dizer, olha, se vocês fossem filhos, vocês compreendiam o que eu estou falando para vocês, porque Abraão falou a respeito de mim, né? Vocês se tornariam ovelhas minhas, vocês compreenderiam, ouviriam a minha voz, mas vocês não têm essa capacidade porque vocês não nasceram de novo, vocês não nasceram para uma vida do Espírito. Né? Então, ó, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. É Paulo que vai dizer isso na carta aos Coríntios. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ainda dentro de clareza. Assim, embora os autores do Novo Testamento afirmem que a Bíblia em si está escrita claramente, afirma também que não será compreendida corretamente por quem não se dispuser a receber os seus ensinamentos. Agora, a Bíblia ela é necessária, né? A necessidade das Escrituras. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, ou seja, o plano de salvação de Deus, né? Para conservar a vida espiritual, ou seja, uma vez que a gente conheceu a Deus, o plano de salvação, uma vez que nós conhecemos Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, essa escritura ela ainda tem um propósito, é nos levar a conservar uma vida de relacionamento com esse Deus, uma vida que Jesus vai dizer para Nicodemos, né, quando ele está falando ali sobre o espírito, ele vai dizer que é uma vida onde o espírito humano está alinhado com o Espírito Santo. Ele consegue agora ouvir a voz do Espírito, ser direcionado por esse Espírito. E então a gente passa, né, agora a ter um conhecimento da vontade de Deus. Então a Bíblia ela é necessária para que nós possamos conhecer, para que nós possamos conservar, né, nesse conhecimento da vontade de Deus. Gente, vai tomando nota aí, viu? Não cochila ninguém do outro lado aí, não. Fique atento. Se o sono estiver batendo, porque depois do dia de trabalho, né, já chegando no final da semana, sexta-feira, se o sono estiver batendo aí, levanta um pouquinho, né? Dá uma, uma gesticulada aí nos braços, né? E, se quiser também jogar um pouquinho de água no rosto, fique à vontade, mas não deixe o sono te dominar. Porque senão eu vou falar igual Jesus com os discípulos. Será que vocês não podem ficar nem uma hora comigo? Olha o que diz Romanos, capítulo 10. Estamos aqui, professor. Pode ficar tranquilo, estamos aqui. Está tranquilo, pastor Clenilton? Um assunto gostoso de ouvir. Oh, que bom. Que bom. Que bom que vocês estão do outro lado aí.
e está sendo bom o aprendizado. E aí, Então, olha, Alex, tá tranquilo aí? dá um feedback aí, Alex, para Léo. Hoje tá tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá, olha. Romanos capítulo 10 vai dizer assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí Paulo vai dizer: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, né? Então Paulo vai dizer que a palavra ela é necessária para que o homem possa crer em Cristo Jesus. Então Paulo ele vai traçar todo um caminho aí, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, né? Eles vão invocar naquele que eles não creram? Então eles só vão crer se eles tiverem conhecimento do que diz as Escrituras. A Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. Diz Jesus em Mateus 4,4, né, citando Deuteronômio 8,3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus indica que nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus, assim como nossa vida física é sustentada pela porção diária de alimento físico. Negligenciar a leitura regular da palavra de Deus é tão prejudicial à saúde da nossa alma quanto é à saúde do nosso corpo negligenciar o alimento físico, né? Então, a Bíblia ela é necessária para sustentar a nossa fé, né? Para que a nossa fé ela se mantenha viva, nós precisamos nos alimentar diariamente das Escrituras, da palavra de Deus. Já chegando no final, né, a Bíblia ela é suficiente, né? Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que, de maneira perfeita, nele possamos confiar e a ele obedecer. Então, quando as Escrituras, né, ela diz que ela é suficiente, está mostrando para nós que tudo aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus e para nós mantermos uma vida com esse Deus foi nos dado através das Escrituras. Por isso, não precisamos de uma revelação nova, não precisamos de um ensino extra-bíblico, né? Tudo aquilo que nós temos necessidade está nas Escrituras, né? Não precisamos viver em busca de uma nova profecia, porque toda a profecia nós já encontramos nas Escrituras, tá bom? Então, a Bíblia ela é suficiente para que nós possamos ter um conhecimento de Deus. Lembra que nós falamos, né? Quando nós estamos estudando a respeito de Deus, nós não estamos estudando de forma exaustiva o ser de Deus, mas nós estamos estudando aquilo que Deus revelou para que nós pudéssemos ter conhecimento a respeito da pessoa dele, do plano dele, né? Então, ela é suficiente, as Escrituras é suficiente. Último slide, então, para nós finalizarmos bibliologia. Como é que nós podemos, então, compreender as Escrituras, né? Nós precisamos, então, pensar nesses princípios de interpretação da Bíblia. Vocês vão estudar isso mais em homilética e hermenêutica. Mas aqui já vou dar, né, esses princípios que é muito importante para nós chegarmos diante do texto bíblico e termos compreensão do que Deus está querendo falar com aquele texto bíblico, né? Então, nós precisamos ter um conhecimento histórico. O que isso nos diz? Nós precisamos conhecer, né, o período que está inserido aquele livro, quando ele foi escrito, né? Geograficamente, onde é que ele foi escrito, qual era a cultura daquela época, né? Então,
a data que ele foi escrito, né? Nós não vamos ter datas exatas, mas nós vamos ter datas aproximadas que foi escrito aquele livro, né? A época, o povo, né, que estava inserido, o escritor, quando ele recebeu a revelação de Deus, né? Então, isso é muito importante. Nós precisamos dar uma olhada na história, né? O texto bíblico ele está distante de nós milhares de anos. Como é que nós vamos trazer esse texto agora para a nossa realidade, né? Dando uma olhada na história e depois fazendo contextualização, que é o nosso terceiro princípio. Mas antes nós precisamos aproximar do texto e considerar esse texto gramaticalmente, né? Nós precisamos ver os tempos verbais, o uso de figuras de linguagem, né? Que é, então, essa escrita histórica, né? Ou se é uma escrita usando linguagens figuradas, né? Como nós vimos, né? A gente chega diante do livro de Salmos, nós chegamos diante do livro de Jó, nós chegamos diante do livro de Cantares de Salomão, e existe toda uma linguagem figurada ali que nós precisamos ter uma boa compreensão para fazermos uma boa interpretação desse texto bíblico. E aí, dentro dessa contextualização, né, nós precisamos ver esse contexto tanto imediato quanto um contexto mais amplo. Igual, quando a gente chega num texto bíblico, nós precisamos ter uma compreensão do que vem antes desse texto, do que vem depois desse texto. Né? Por que Jesus estava... quando a gente estuda as parábolas, né? Por que Jesus falou essa parábola aqui? O que ele está querendo ensinar? Né? Qual é o grupo que ele está conversando aqui agora? Então, qual é esse contexto imediato ali, mas qual é esse contexto mais amplo? Né? O que as demais escrituras falam a respeito disso que está falando esse texto bíblico aqui? Né? Lembra que um texto, né, fora do contexto, ele é um pretexto para uma heresia. Né? Quando a gente pega um texto bíblico e a gente isola aquele texto do contexto dele, nós estamos tendenciosos a formarmos uma heresia. Então, nós precisamos ter muito cuidado, aproximarmos do texto bíblico e vermos o seu contexto imediato e o seu contexto mais amplo. Né? A Bíblia ela vai explicar ela mesma. Né? Então, olha, é o quarto princípio. De acordo com a regra áurea da hermenêutica, em harmonia com toda a Bíblia, comparando escritura com escritura. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Para nós compreendermos a Bíblia, nós precisamos ter uma boa compreensão de toda a Escritura. Né? Por isso, nós não podemos deixar de lado o Antigo Testamento. Né? Tem pessoas que dizem, não, o Antigo Testamento não tem mais sentido, porque agora a gente tem o Novo Testamento. Né? Claro, o Novo Testamento é a revelação final, mas o Antigo Testamento nos dá a base para essa revelação. Né? Nós podemos ir lá e investigar o que o Senhor falou lá no passado e comprovar agora no Novo Testamento. Então, gente, vou interromper aqui. É isso. Bibliologia é isso aí. Tudo bem até aí? Aula maravilhosa, professor. Muito bem explicado. Pelo menos para mim. Os colegas aí podem opinar também. Fique à vontade. Tem alguma dúvida durante a minha explanação? Ficou alguma dúvida? Ou alguma pergunta anotada aí? Tudo bem. Eu não sei os colegas, mas normalmente
A dúvida vem depois, a hora que você senta ali, que já acabou tudo, aí você senta para poder revisar alguma coisa. Aí sempre tem uma perguntinha e você fala, meu Deus, por que que eu não Então, lembrei disso na hora da aula? então toma nota que tem oportunidade na próxima aula. Tudo aí foi bibliologia, né, pastor? Tudo isso e mais um pouco é bibliologia. É só um resumo, né, pastor? É só um resumo bem sucinto mesmo do que é bibliologia. Nós estamos falando dessa revelação de Deus através das Escrituras. Né? O Então, vamos fazer o interessante seguinte. dessa matéria de biologia é que a explicação que o professor deu agora aí, realmente a gente consegue compreender que o desenvolvimento das escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê que tem uma ligação, ela não tem ali uma rachadura, não tem. Eu mesmo, eu particularmente, eu tenho assim uma admiração muito grande pelo Antigo Testamento, do qual eu estudo o Antigo Testamento, gosto de estudar o Antigo Testamento, gosto de estudar a história, e mas é o fundamento para o Novo Testamento. Então, se você vai pregar o Novo Testamento e você não tem uma base do Antigo Testamento, fica uma coisa meio vaga, assim, existem perguntas que você não vai poder responder. Claro, a gente não tem todas as respostas, mas se você estudar o Antigo Testamento, você vai ter muita resposta para o Novo Testamento. Então, a bibliologia, ela nos dá essa clareza, ela nos dá essa dimensão, né, das escrituras, mesmo que seja, nós estamos no início do estudo, nós estamos começando a estudar agora, mas já nos dá uma dimensão muito grande do que a gente tinha antes de ter essa aula aqui, né, da abrangência que a Bíblia tem de quão importante é cada detalhe que a Bíblia emprega, e esse estudo está empregando aí, que é a bibliologia, né? A gente conhecer ali mais ou menos como é que é o formato da Bíblia, para que serve isso, para que serve aquilo. Então é muito importante, está sendo de muita valia para nós alunos aqui. Gente, então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos dividir aqui em 4 grupos, tá? E a gente vai ter aí 10 minutos para poder dar uma descansadazinha. E depois, então, de 10 minutos, a gente volta. A gente não. Vocês vão voltar, né? E eu vou enviar para o líder que vocês elegerem aí, eu vou enviar pelo WhatsApp as perguntas. Vou enviar todas as perguntas que eu fiz para os 4 grupos, tá? Mas aí você concentra no seu grupo. Se quiser dar uma olhadinha também na dos outros, fique à vontade. Mas são 3 perguntas para cada grupo e vocês vão ter aí de 25 minutos a 30 minutos para poder estar conversando, partilhando, né, esse aprendizado aí e depois tomando nota, porque quando a gente retornar, cada grupo vai poder falar um pouquinho aí de 7, vamos ver o tempo, né? 7 até 10 minutos, cada grupo vai poder expor aquilo que foi discutido no seu pequeno grupo aí, tá? Nós temos hoje aqui na nossa sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 10, pessoas. 11, 14? Esse. 14 comigo, né? 3 14 alunos. Com o pastor. São 13 13. alunos. Dá um grupo de 14, de 4, pastor, e 3 de 3 pessoas. Pronto. Então vamos fazer essa divisão aqui, né? Quem vocês querem colocar aí de líder? Quem quer liderar um desses grupos aí? Se vocês não Rose quiserem, eu aí é a acabo líder do querendo, né? nosso grupo. Oi? Rose é a É líder do bom, nosso é bom falar para os outros, né, pastor? A Que Rose coisa é boa, né? ótima Dar líder. nome assim, ó, que
maravilha! Indicar, se eu soubesse que pudesse indicar, eu tinha até falado Silene aqui. É ótimo, é ótimo. Tá ótimo, Rose. Então, Rose vai ficar aí com. Deixa eu ver aqui. Já fica com Silene, né? Que te indicou, Rose. Fica com Silene. Com E Jaira. também Jaira, e quem é Jaira? E Jaira. pronto. Pode ficar as 3, tá bom? Vamos colocar aí, então, um homem aí, né? Nesse grupo aí, que é o grupo de 4, então, tá bom? Vamos colocar o irmão Joabe aí. Joabe, e Silene, e Jaira, e Rose. Grupo 1, tá bom? Grupo 1. Já toma nota aí, que as perguntas de vocês estão lá no grupo 1. Certinho. Jéssica, pode liderar um grupo aí? Jéssica, então, vai ficar aí Bota eu mais com... Dani com Jéssica. Oi? Eu mais Dani com Jéssica. Quer ficar aí Léo e Dani? Pode ser. E Jéssica. Então tá. Então, grupo 2, tá bom? Grupo 2. Grupo 3, Pastor Clemilton. Pastor Clemilton já está aí, né, com a filha, a Thalita, Isso, pastor. e da Clécio. Grupo 3. Ok. Grupo 3. Pronto. E aí o grupo 4 pode ficar John. John está aí. Grupo 4, John. Quem faltou? A Thaís, Alex e E Thaís. Alex. a Alex e Thaís. Pronto. Então, tomou nota aí? Pode tomar uma aguinha que eu vou mandar as perguntas para vocês, tá bom? Manda a pergunta para os líderes. Jéssica, Rose, John e o pastor Clemilton. Manda as perguntas para vocês. Vocês já sabem o grupo de vocês. Vou mandar todas as perguntas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, fique à vontade. E aí, então, agora é 8h50, né, 20 horas e 50 minutos. 9 horas, então, vocês retornam. Vocês vão ter até 9h30 para poder estar pensando nas perguntas aí. 9h30 eu abro de novo a sala aqui do Zoom para a gente poder conversar. Tá joia? Deus abençoe, bom estudo para vocês. Vou pausar aqui a aula Amém. e quando a gente retornar, a gente volta a gravar. Até mais. Pode sobrepor a Bíblia, né? Então, em nós não. Nós entendemos que a Bíblia está acima do que a igreja diz, né? Por quê? Porque é a Bíblia que vai direcionar a igreja. Os ensinamentos que a igreja precisa viver está na palavra, né? Na Bíblia. E Jesus é a palavra. Nós somos edificados em Jesus. A segunda pergunta pede para a gente dar a definição de revelação geral e revelação especial. A revelação geral é como Deus se manifesta através da natureza e através da consciência humana. Então, assim, a gente vai ver em diversos textos na Bíblia Deus se manifestando. E eu vou ler só um texto, para não tomar muito tempo, que é o Salmo 19. A gente entende que é um salmo que traz assim, a revelação de Deus através da criação, e diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seus aposentos e lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Então, aqui a gente vai ver essa revelação geral, Deus se manifestando ali através da natureza. E ele também fala
através da consciência humana, né? Nós temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso espírito, né? Então, nós temos o Espírito Santo, essa consciência que Deus, um Deus que testifica, e tem a revelação especial, que é a automanifestação de Deus para algumas pessoas, certas pessoas, em tempos e lugares definidos, né? Permitindo que essas pessoas entrem num relacionamento redentor com Deus. E eu vou ler aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Isso aqui Deus falando com Elias. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, a gente entende aqui essa revelação especial, Deus ali se revelando, falando com Elias, né? Deus estava ali. Então, houve essa manifestação, e Deus falava através dos profetas, né? A gente vê ali Deus indo a Abraão, encontrando com Abraão, com Moisés. Então, essa é a revelação especial. A terceira pergunta é sobre a definição de revelação progressiva. E revelação progressiva nos diz que as escrituras elas não foram escritas de uma só vez, né? O pastor Jânio até trouxe na aula passada que levou cerca de 1.500 anos para ser escritas, né? E isso quer dizer que Deus não revelou tudo de uma vez só. Então, foi aos poucos, né? De forma progressiva. E ela foi feita em etapas, desde a criação até a revelação de Jesus. Isso aí nós vamos ver progressivamente, Deus trazendo ali aos poucos e preparando a humanidade para tudo que ele tinha que apresentar. Então, é isso aí, as 3 perguntas. O grupo de vocês aí, bom trabalho. Muito bem, Rose, parabéns. A próxima vez você indica logo, viu? Da próxima vez você seja a primeira Eu vou Rose. sair Mas você na indica, frente, não, você indica pastor. Silene, você indica Silene, viu? Eu vou tomar a frente da próxima vez. Parabéns, Rô. Viu? Bem escolhida. No grupo de Jéssica, né? A próxima é você, viu, sim? Então, Rose, eu vou me inspirar. Eu deleguei, e Léo que vai falar. Muito bem, Jéssica. Está com a palavra. E aí, minhas joias? Estão Opa, me ouvindo aí? Porque a internet aqui tá caindo aqui toda hora. bem, Léo. Então, minhas joias, a gente ficou com essa segunda questão aí, né? Dizendo acerca um pouco aí do misticismo. A palavra até um pouquinho difícil de pronúncia, né, pastor? Questão de... Uhum. Mas faz parte. A gente ficou com o grupo 2, né? Que faz aí 3 perguntas, né? O misticismo diz a experiência pessoal, tem a mesma autoridade da Bíblia, né? Esse pensamento tem influência na igreja dos nossos dias. O que significa dizer que a Bíblia é inerrante e para ter intérprete, e para interpretarmos a Bíblia corretamente, temos que seguir o princípio de olhar o texto no seu contexto histórico. O que isso significa? Então, vamos lá no primeiro ponto, né? Que diz acerca do misticismo. Então, né, o misticismo
Nós podemos até definir aqui discutindo que é um pensamento individual, onde as pessoas ela busca a sua experiência, os seus sentimentos para confirmar a sua fé e onde coloca a Bíblia como secular, né? Vamos se dizer assim, usar esse termo entre aspas. Então a gente compreende de que o misticismo ele tem influenciado muito na igreja de hoje, porque as pessoas de fato elas buscam muitas coisas, menos a palavra de Deus. Elas buscam revelações, elas buscam, né, que sua fé seja evidenciada através dos seus sentimentos ou emoções, que, né, aquilo que ela está vivendo tem que ser testificado com aquilo que ela está sentindo no momento, entendeu? Então, assim, isso aí tem impactado muito a igreja, porque hoje em dia as pessoas não querem mais compromisso com Deus, as pessoas querem que a sua fé seja fortalecida através de evidências, né? E o misticismo ele traz exatamente essa ideia, onde as pessoas elas procuram aquilo que vai evidenciar a sua fé, onde na verdade ela deveria procurar a palavra para afirmar a sua fé, porque como nós aprendemos a palavra ela é a sua própria intérprete, né? E a palavra de Deus, né? Ela é inspirada por Deus, né? E nós precisamos compreender isso e ter isso bem firmes em nossa mente, essa convicção de que as emoções não podem tomar o lugar da palavra de Deus. É certo que vai ter os momentos que a gente vai sentir algo diferente, né? Isso é natural, isso é normal, mas nós precisamos compreender isso e ficar bem claro. E o misticismo, né, ele tem influenciado muito, né? E a gente colocou até alguns pontos aqui para a gente discutirmos, né, no nosso bate-papo, na verdade, as profecias e revelações, né? As pessoas têm colocado isso acima das escrituras. As pessoas também têm colocado a fé baseada em experiências, né, sobrenaturais, ou seja, aquilo, como eu disse, né, aquilo que eu vivo é que vai evidenciar a minha fé. E aí, outro ponto também que a gente destacou é que o misticismo, né, algumas igrejas usam o uso de objetos e rituais como fonte de poder. Ou seja, né, a gente vê muita coisa, aquela questão do sal, aquela questão de 7 portas que serão abertas, né? E o misticismo ele traz exatamente essa ideia, ou seja, se você passar por esses portais, né, algo vai acontecer, a sua vida vai ser transformada e na verdade o que nos transforma é a palavra de Deus. Então a gente tem que carregar essa evidência, essa convicção de que o que nos transforma é a palavra de Deus. Outro ponto que a gente, né, destacou que essas coisas aí têm impactado diretamente quanto à igreja, no sentido de que as pessoas não querem atribuir mais compromisso, não querem atribuir mais responsabilidade, querem viver a sua maneira e fazer com que a Bíblia se adapte à sua maneira. E nós que devemos nos adaptar à maneira que a Bíblia fala acerca de que nós devemos viver. Então, o misticismo ele tem impactado, né, negativamente aí a nossa igreja. O ponto 2 que a gente falou, fala um pouquinho rápido mesmo, mas acho que os irmãos compreendem, né? O que significa dizer, né, que a Bíblia ela é inerrante. Ela é inerrante pelo fato de que Deus é verdadeiro e infalível. E a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? E nele foi depositado confiança e autoridade e confiabilidade. E queria até abrir um texto aqui de João, capítulo número 10, verso 35, né? Que vai evidenciar isso, deixar isso muito claro. Que diz assim: sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos de fato que Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem, né? A minha tradução está um pouquinho diferente aí, mas o primeiro ponto, né, a gente pode compreender muito bem que sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, ou seja, a palavra ela é a verdade, não há outro termo. E é por isso que nós caracterizamos ela como inerrante, infalível, porque ela é uma verdade central e ela não pode ser mudada, porque esta é a palavra de Deus. E aí daquele, né, como diz as escrituras, né, que acrescenta um tio ou muda alguma coisa, esse aí ele vai pagar por isso, né? Porque
Esta não é a palavra da igreja, da Convenção Filadélfia, não, essa é a palavra de Deus. E em momento algum ela pode ser mudada, né? Ela pode passar por transições onde se adequa a línguas, né, para que o evangelho possa ser pregado. Mas em ponto algum ela pode passar por mudanças, né? É interessante que esses dias eu estava aqui com a minha esposa, a gente estava vendo alguma coisa na internet e aquela passagem nos chamou a atenção. E quando a gente foi analisar, eu falei assim, mas eu não estou lembrado de ler isso nesse versículo na Bíblia. Isso diz outra coisa. A gente, por curiosidade, abriu, e quando a gente foi ver, eles distorceram o sentido da palavra para evidenciar naquilo que eles queriam passar. E aquilo que estava escrito não tinha nada a ver com aquilo que estava dizendo a palavra. E por isso que a gente precisa ter em mente e conhecer que a Bíblia é inerrante, pois ela é a palavra de Deus. E a gente precisa conhecer isso a fundo, né? E o terceiro ponto que a gente ficou diz a respeito aí acerca da interpretação, né? Que para interpretarmos corretamente temos que seguir o princípio de olhar o texto no seu contexto histórico. Então isso, né? Para a gente significa, né? Como a gente já algumas vezes já fez até hermenêutica, isso significa que para que a gente tenha uma luz clara, a gente precisa é, entender o seu contexto, entender qual é a mensagem, quem escreveu, em qual época escreveu, e isso aí vai relativizar, né, acerca do que o senhor já até passou, né, a história, né, gramaticalmente dizendo aí, o contexto, e aí na hermenêutica a gente, uma passagem que me gravou foi acerca do método OICA, né, observação, interpretação, correlação e aplicação, né? Ou seja, eu preciso entender o que o texto está dizendo, né? Observar e fazer uma correlação com o que o texto diz em outros lugares acerca, né, daquela passagem, e aí a gente faz uma aplicação, né, trazer para o nosso cenário o que que a gente pode aprender daí, e precisamos compreender algo muito importante acerca disso, que é, como o senhor bate sempre na tecla, né, um contexto, né, sem pretexto, né? A gente precisa identificar o contexto para entender qual é a mensagem central, o que que a Bíblia quer dizer. E a gente, muitas vezes, o que nós vemos nos dias atuais é pessoas pegando ideias e se adequando à Bíblia, colocando chavões, usando psicanálise, muitas coisas, né, que a gente tem visto aí para dizer acerca daquilo que nem sempre é a Bíblia que está dizendo, mas é aquilo que ele quer dizer através de um versículo totalmente fora do contexto. Então, por isso que a gente precisa compreender essa questão aí para a gente possa interpretar a Bíblia, né, de acordo com o que ela diz, o que a Bíblia diz que ela está dizendo, né? Porque a Bíblia é sua própria intérprete, como nós aprendemos nessa noite. E é isso aí, minha joia. E vamos para frente. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. E todo o grupo de vocês aí. Bom, passar para o pastor Clemilton. Né? Não dá nem para fazer nenhum comentário, porque o tempo voa mesmo. Daqui a pouco tem mais 2 grupos, né? E tem que ver se a gente consegue colocar nesses 15 minutos aí. Pastor Clemilton. Ô, pastor, amados, boa noite. Nós fizemos aqui uma reuniãozinha aqui rápida e eu não vou falar sozinho, não. Eu vou dividir com os outros 2 integrantes, ok? Porque eu quero que todo mundo receba nota. Belezinha. Então, o nosso reunião da live vai começar, depois eu vou dar seguimento, depois tá já resolve. Amém, pastor. Missão dada, missão cumprida. Opa, Graça e paz a todos. A gente ficou no grupo 3, né? E eu vou falar sobre a teofania. E a pergunta para nós foi para citar 2 textos que diz sobre teofania. E a teofania é quando Deus fala, né? Através de anjos ou na passagem de Moisés na sarça ardente. Eu até brinquei com o pastor aqui que eu entendi a teofania só quando Deus usava os anjos, né? Mas na sarça ardente Deus falou através naquela madeirinha ali. Então, o pastor me ensinou, ele tá tendo aula com o pastor desse intervalo que nós tivemos aí. E o primeiro texto que eu separei aqui está lá em Gênesis 32, do versículo 1 e o 2, onde ali aparecem 2 anjos para falar com Jacó. Gênesis 32, versículo 1 e 2. Vou ler aqui rapidamente, por causa do tempo. E Jacó seguiu o seu caminho
e os anjos de Deus se encontraram com ele. 2. E Jacó disse: quando os vi, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. O restante eu só quis pegar esse versículo para não ficar longo, mas o restante do capítulo todo fala sobre essa passagem, né? Onde Deus usa ali os anjos para falar. E o segundo texto que a gente separou foi Gênesis 18, o 1 e o 2 também, quando Deus fala com Abraão, que diz assim: e o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Moré, quando ele estava sentado à porta da tenda, no forte calor do dia. Quando levantou os olhos, ele viu, e eis 3 homens em pé diante dele. Vendo, ele correu ao seu encontro junto à porta da tenda e se prostrou em terra diante deles. Solte aí. E aí essa passagem, né, também essa aparição desses homens, e aí o texto vai dizer, né, que era anjos também. E eu separei até a terceira, né, quando também o homem ele pecou em Gênesis 3, onde Deus pergunta para eles: por que vocês estão nus? Vocês perceberam que vocês estavam nus? Então Deus estava falando com o homem ali após a queda, e ali era Deus também falando com Adão e Eva, né? E ali segue todo o diálogo, né? Que eles tinham caído, né? Pecado, e aí Deus começa a dar uma punição a eles devido ao pecado, e vem a sentença de morte e todas as consequências da queda, né? Então foram esses 2 textos, mais um extra, né? Que eu coloquei aqui, para explicar um pouco sobre a teofania, quando Deus se refere, né? Falando com o homem, usando anjos, né? E até de outras maneiras, né? O Idacles, só um complemento. No caso, as teofanias, assim, para ficar mais dentro, né, daquilo que é definição, são aparições do Senhor, né, ou de Jesus no Antigo Testamento, né? Então, assim, para a gente não pensar também que a aparição dos anjos é uma teofania, né? É a aparição do Senhor. No caso, quando você usa o segundo texto aí, né, que é essa conversa de Deus com Abraão, então ali está Deus se manifestando, né? Na taça também, ali, quando você citou o texto, é, né, o próprio Cristo que está em uma conversa com Moisés, né, e ele vai aproximando e ele diz: olha, tira as sandálias, que esse lugar é santo. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Sim. Quando aquela mula conversa ali com o Balaão, essa explicação, vai se explicar como teofania também? Não. Há uma manifestação, né, de um ser falando, talvez não, né? Falando direcionado pelo Senhor, mas nós não vemos uma teofania ali, porque a teofania é exatamente essas aparições, igual quando Deus aparece para Abraão, quando Jacó tem aquela luta ali no Vale de Jaboque, né? Ali a gente tem uma aparição do próprio Deus para com Jacó. Quando aqueles homens vêm ao encontro de Abraão e diz assim: olha, Sara vai ter um filho. Então, quando vem a destruição de Sodoma e Gomorra, todos esses textos estão mostrando as aparições, né, de Cristo no Antigo Testamento, né? Então, assim, nós só podemos chamar de teofania quando aparece aí, quando está relacionado aos anjos, né? Quando aparece ali o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo, ali é uma aparição do próprio Deus. Amém. Obrigado, pastor. Por nada. Passar para o meu irmão, Clemilton. Bom, boa noite novamente. Amados, eu fiquei com a parte da clareza. Não sei se está dentro daquilo que o pastor talvez queira, ou já explicou. Vamos lá. A clareza é quando você pega um texto e você
dentro daquele texto você tem o texto da luz para você entendê-lo por ele próprio, por si mesmo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que veio crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Deus amou o mundo. Aí já deu uma clareza. Que mundo é esse? Aí alguns falam, mas tem o texto que fala, não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas esse é o segundo texto, não anula o primeiro, porque lá está falando da iniquidade, mundo iniquidade, mundo pecado, mundo coração do homem. O primeiro texto está falando mundo almas, mundo daquele que Jesus veio salvar. Em seguida, do versículo de João 3,16, que é o 17 e 18, fala também que Deus amou o mundo de tal maneira, deixa eu pescar aqui na Bíblia, viu, pastor? Desculpa aí. Só um minutinho só. Pescar aqui. Amar. Deus provou o seu amor ao mundo enviando o seu Filho, não para que o mundo não, para que o mundo seja salvo por ele. Dê uma lembradinha aqui, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, dentro dessa parte aqui, a gente não precisou ir mais longe. A gente só precisou ir versículo citado e o segundo versículo citado. Mas se não tivesse mais luz aí, não tivesse mais clareza, eu poderia usar todo o texto. Se não desse clareza, eu podia usar o livro. Se não desse clareza, eu podia usar outros textos para corroborar com esse. Então, a clareza do texto, ele se refere ao texto em si, ao seu contexto, ao livro e até a própria Bíblia por completo. Ok? Então, vamos passar para a irmã Thalita. Bora lá, irmã Thalita, joga dura aí. Paz do Senhor, tá dando para me ouvir aí? Thalita, estamos ouvindo bem. Sobre o que a Bíblia está se referindo quando usa o termo Escrituras? A Bíblia está se referindo ao Antigo Testamento. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nesse texto aqui, o Antigo Testamento já tinha sido escrito e alguns livros do Novo Testamento estavam sendo escritos. Então, a Bíblia se refere às Escrituras, o Antigo Testamento. Passa agora para o pastor Clemilton novamente. Pastor, meu Não, pai. agora eu passou agora. Tá, pega aí o trabalho, pastor. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Eu botei minha aqui para trabalhar, Amém. viu? Bota esse povo para trabalhar aí. Muito bom. Jéssica ficou ali de orelha em pé. Falou assim: que negócio é esse? Se não participar, não tem nota, né? Já ficou, já. Mas vamos lá, todo mundo está participando aí, né? Participou na conversa e nos bastidores aí. Agora só está elegendo para cada um fazer sua fala. Vamos lá, quarto grupo para a gente finalizar. Rapaz, depois desses shows, vou te falar que eu não sei falar bonito igual esse povo, não. Que isso? Alex, dessa vez seus colegas foi arrebatado? Não, dessa vez agora nós estamos bem censurados aqui, viu? Fizemos um bom discurso aí, John vai resumir tudo isso aí agora. Oh, ele jogou pra mim, meu Deus do céu, segura, pai. E se nós tiver alguma coisa para acrescentar, nós vamos acrescentar. Nossas perguntas foram perguntas mais técnicas, né? Não foram perguntas assim tão bem elaboradas. Mas nós ficamos com a primeira pergunta, que foi. Deixa eu pegar aqui. A igreja evangélica, que tem a Bíblia como a única autoridade, ela é neo-ortodoxa ou ela é ortodoxa? Como o pastor já tinha falado logo no início da aula, nós acabamos pegando o gancho da fala do pastor e vamos falar em cima da fala do pastor. Então nós colocamos da seguinte maneira: a igreja evangélica, que considera a Bíblia como única autoridade,
ela é sim geralmente considerada como ortodoxa. Isso se refere devido à visão tradicional da cristandade e também porque ela enfatiza a centralidade das escrituras como uma palavra que ela é sim inspirada por Deus, sem a necessidade de outras fontes nem de autoridades além da própria Bíblia. Já a neo-ortodoxia, por um outro lado, ela surge ali por volta do século XX, e apesar de afirmar a autoridade da Bíblia, ela tende a ver as escrituras como um testemunho de revelação, e não necessariamente como a própria palavra de Deus em si, né? E aí, algumas igrejas, elas têm adotado, né? A gente vê que algumas igrejas, elas têm adotado a não ortodoxia, às vezes por ignorância, às vezes ao bel prazer, ou às vezes até mesmo por não conhecer, né, essa diferença e acaba indo com a leva. E a gente ainda colocou embaixo assim, portanto, a igreja que tem a Bíblia como única autoridade e ela crê e ela aceita que a palavra de Deus ela é única e não precisa de outras para se embasar, ela se torna, sim, ortodoxa. Não sei se alguém do meu grupo quer falar mais alguma coisa, mas a gente tem 2 minutos, né, pastor, praticamente. Não, mas Isso mesmo, John. mais um pouquinho aí, pelo menos até 10h10, né? Tranquilo. Pode continuar, Dom. A pergunta número Keren e Thay, querem falar alguma coisa, amigas? Pode seguir, João. Pô, vai dizer, então vamos embora. A segunda pergunta foi: o que significa que é um livro considerado apócrifo dentro dos estudos da bibliologia? Nós colocamos também a mesma coisa. Os livros apócrifos são aqueles que não são considerados canônicos pela religião, ou seja, eles não fazem parte do cânon da Bíblia. Consideravelmente, um livro apócrifo ele varia de acordo com a religião ou com a denominação cristã. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, alguns deles são Tobias, Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, Sabedorias de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, entre alguns outros. Algumas passagens de Esté e de Daniel também estão localizadas nos livros apócrifos, né? Vale ressaltar que o termo apócrifo ele se refere aos livros escritos que não foram aceitos, né, no cânon, como já foi dito, e ele vem do grego apócrifo, que é apócrifos, que significa escondido ou então secreto. Eles talvez podem ter sido escritos ali no período bíblico, mas não foram incluídos no cânon, né, junto com os demais. E vale ressaltar que os livros apócrifos eles são aceitos em algumas tradições, como na Igreja Católica e na Igreja não ortodoxa, mas na maioria das igrejas protestantes ele não entra, não. Nossa terceira pergunta foi: a Ô, John, um suficiência. momento, eu só gostaria de acrescentar uma, uma passagem a essa segunda resposta, que eu acho muito interessante no debate, né, sobre os livros apócrifos, que se encontra em Provérbios 30, do 5 ao 6, que diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Bom, no contexto dos livros apócrifos, este texto ele vai nos ensinar que os livros apócrifos eles contêm ensinamentos que são inconsistentes com a revelação bíblica e doutrinas que não são sustentadas pelas escrituras canônicas. E que, aqui na parte B do verso 6, que vai dizer que quem altera a palavra de Deus é achado mentiroso. E isso mostra o perigo de nós considerarmos como inspirados pelo Espírito Santo textos que Deus não revelou. E isso pode nos levar a erros doutrinários e afastar também as pessoas da verdade divina. Então, assim, essa passagem de Provérbios 30, ela nos chama a confiar na pureza e na. Ai, me fugiu a palavra, na pureza da palavra do Senhor e rejeitar qualquer acréscimo que não tenha sido inspirado pelo Espírito Santo. É só minha fala.
Isso aí. A nossa terceira pergunta foi: a suficiência das Escrituras nos ensina sobre o que é. A suficiência das Escrituras nos ensina o que sobre a revelação bíblica? Eu acredito que não tem resposta melhor do que a própria Escritura que diz em 2 Pedro 1:3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para que a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aí nós colocamos, a suficiência das Escrituras, elas ensinam que a Bíblia é completamente suficiente para nos revelar tudo o que Deus deseja que saibamos sobre a salvação, moralidade e conduta de vida cristã. Isso significa que não precisamos de outras fontes de revelação, como experiências místicas ou tradições humanas, para compreender a vontade de Deus. A suficiência da vontade de Deus é suficiente. As Escrituras também implicam que, com a Bíblia, temos tudo o que precisamos para viver de acordo com os princípios divinos. Em resumo, ela é completa e adequada para nos orientar em todas as áreas da nossa vida cristã. Ou seja, a Bíblia é suficiente para nós conhecermos a Deus, né, John? Autossuficiente, completamente. E um 10 para nós. Muito bom, gente. Muito bom. Estou de parabéns. Aí não merece nem palmas, viu? Parece o Tocantins Parabéns inteiro. aos colegas aí, viu? Pronto, gente. Eu acho muito interessante, né, as colocações de vocês aí. Quando eu trouxe, deixa eu só pegar aqui, que foi no grupo 2, essa questão, né, do misticismo, né? Quanto ele é influente hoje dentro das igrejas evangélicas, né? E a neo-ortodoxia também tem muito a ver com isso, porque assim, a interpretação está voltada tem muito a ver com o meu sentimento, né? Deus fala, mas fala para mim, pessoal, né? Então está muito voltado para o meu ser, né? A revelação de Deus, ela se torna palavra quando eu leio e Deus fala diretamente comigo, né? Então, assim, diante disso, gera várias interpretações, né? Onde a gente não tem uma verdade absoluta. E o misticismo ele também tá ligado a isso, né? Essa busca dos sentidos, essa busca das emoções. E a igreja evangélica, ela hoje está cheia, né? Dessa busca por uma revelação nova, por um sentimento novo, né? E é interessante porque a Bíblia ela não fala muito sobre essa questão de novo, ela traz muito essa expressão de renovo, né? E o renovo é voltar às origens, é voltar exatamente às Escrituras para que nós possamos ser renovados, e não inovados, né? Inovação. A gente ouve falar muito sobre isso hoje. Ô, professor, Então, sim, é, eu não sei qual a visão dos colegas, né, com relação ao óleo ungido. E essa semana, foi semana? Nem lembro mais, tá tão maluquinha a minha cabeça que eu fiquei assim observando algo que me deixou até sem palavras, na realidade. Eu estava no hospital com meu pai, e aí tinha uma menina que estava falando tanto palavrão que eu me senti tão envergonhada. Eu disse à minha mãe, eu não tenho nem coragem de replicar o que ela estava falando. E aí eu olhava para a cara do meu pai, ele olhava para minha cara, e a gente abaixava a cabeça. E daqui a pouco ela simplesmente pegou o óleo ungido, passou na mão. Eu não estou acreditando, não, meu Deus. A gente passa até, né, no caso, a pecar, mais do que já somos pecadores, né, com julgamento. E então as pessoas estão. A questão também do sincretismo, né, de tornar a fé algo físico. E eu já passei por diversas. Esqueci a palavra agora. Diversas pessoas assim que do meu convívio que tudo que vão fazer tem que ter esse óleo, tem o óleo ungido. Se for para uma reunião, tem que se ungir todo. Se comprar uma casa, tem que ungir a casa toda. E eu fico assim, meu Deus, de onde tiraram isso? Porque a Bíblia manda os presbíteros, né, se eu não me engano, sim, ungir o enfermo. carta de Tiago, né? Na epístola de Tiago. Aí as pessoas hoje têm que ter algo físico
para crer, né, que Deus vai atuar. E tá bem presente hoje no meio cristão. E a questão da palavra também, eu estava em uma conversa com uma amiga também, a gente conversando assim, tá tão difícil ver igrejas que realmente pregam a palavra. Ela teve que ir embora, sentiu essa dificuldade por conta das filhas. Aí ela dizia, Jéssica, eu não sei o que vai ser daqui para frente, porque para a gente que já tem pastores que são mais velhos, que são firmados na palavra, a gente tem convicção de que é o certo, mas essa nova geração que está chegando, com novos pastores, cheios de misticismo, cheios de sincretismo, o que é que vai ser? É por isso que vocês estão, né, estudando, para que vocês sejam essa liderança, né, que vai continuar aí firme na palavra de Deus, ensinando. E assim, pode ter certeza que nós vamos ter um tempo em que as pessoas elas vão ter essa necessidade de procurar uma igreja que valorize a palavra de Deus, né? Todos esses movimentos, tudo isso que a gente está falando aí, né? Esse movimento místico de sentimento, né? De inovação, mais algum tempo e as pessoas vão estar entediadas disso. Então, elas vão buscar uma igreja, né, que seja séria, que pregue a palavra de Deus. A gente já está vendo isso, né? A gente já está vendo um movimento hoje de pessoas que estão procurando igrejas que sejam verdadeiras, né, de acordo com as escrituras e que não estejam somente nessa busca desses movimentos que a gente está vendo. Então, assim, vocês são essa geração, né, que vai cuidar da próxima geração para que eles continuem firmes, né? E é interessante quando você traz essa questão aí do óleo, né? Porque a Bíblia ela não traz essa nomenclatura que é colocada hoje, né? O óleo ungido, mas traz a expressão óleo da unção, né? Que, que é exatamente, né, um óleo. E o foco ali de Tiago não está no óleo, né? O foco ali está exatamente na oração daqueles que pela fé acreditam, né? Que através da oração Deus responde à oração, né? O óleo ali talvez traz mais aquela ideia, né, que trouxe lá com Uzias não, Ezequias, né, quando ele estava com aquele ferimento, né, então faz ali aquele remédio, um plástico, se eu não me engano, né, e coloca ali sobre aquela ferida, né, mas o foco ali não está naquele medicamento natural, né, naquela medicina natural. O foco ali está no Deus que já disse para ele, vou te curar, né? A mesma coisa está aqui no Novo Testamento, né? Tem alguém enfermo, chama os presbíteros, né? E unge essa pessoa com óleo, e a oração da fé vai, então, entrar em ação aí agora, e aquele que estiver doente, ele vai receber cura. Mas as pessoas acabam nessa busca, né, de materialização da fé, muito apegada ao óleo, ao sal e a tantas outras questões, né? E É aí, que ela quando a estava gente... no óleo de soja, Jéssica. Na hora que ela entrou no azeite, ela se transformou. Quando Jéssica falou aí do óleo, aqui mesmo, é recente, tá aparecendo não, tem uma obreira que ela é da cidade, aí tá descendo para a zona rural. Tá vendendo óleo ungido, como se fosse perfume, aqueles frasquinhos pequenos, acho que é 10 ml, parece, que a minha colega falou, por R$ 15. E tá fazendo dinheiro, porque todo mundo tá comprando. Passa no carro, passa na casa, vai Vende sair, no usa. Mercado Livre de 1 litro, gente. E vende os potinhos para você colocar ainda. Se você ver assim, E várias fragrâncias. a gente reuniu lá para fazer um culto. Acho que não juntou 15 pessoas. Essa obreira tá vindo. Diz que teve uma vez que juntou 150 pessoas. E é uma coisa assim, a gente fala assim, a gente acha engraçado, mas é uma coisa de se preocupar. Porque a gente vê que é um falso profeta. E ela sai derrubando todo mundo, deitando as pessoas no chão. Então, assim, é enganação. E as pessoas não se enxergam, não vê isso. É lamentável, é lamentável.
E fora o escárnio. Porque eu trabalhei em um local, gente, eu ficava morta de vergonha. Aí tinha uma pastora. Aí uma vez ela pegou o óleo, saiu ungindo todas as mesas e tal. Aí o menino que era descrente, meu Deus, ele ficava, ela fez uma macumba aqui. Me perdoa, tá rindo, viu? Mas é escarnecedor o que essas pessoas Acaba fazem. associando, né? Associando a práticas. Então, aí a gente sempre fazia oração pela manhã no trabalho, e aí ele não conseguia acreditar na oração dela. Eu fiquei sabendo depois, através de outra amiga, que ele não conseguia se concentrar por conta das coisas que ela fazia, porque não era a forma que ele via o cristianismo. Aí, meu Deus, como é que a gente consegue evangelizar, né, algumas pessoas? Aqui Talvez tem hoje. alguns que têm um pouco de conhecimento, aí até que entendeu, só que assim, as pessoas não estão indo pelo fato de revelação. Que ela fala assim, eu vou te curar, eu vou ela não usa o nome de Jesus, ela fala que é ela que vai curar a pessoa. É amanhã, vai ter um culto dela próximo aqui. E parece que diz que vai dar gente, igual festa de casamento. Então, aí já entra, né, a gente agora como apologetas, né? Como defensores da fé. Então, a gente precisa, dentro do contexto que nós estamos vivendo, né, quando esses, esses boatos vão saindo, né, nós precisamos fazer aquilo que Pedro nos recomenda, que nós precisamos, né, dar a razão da nossa fé para as pessoas. E a razão da nossa fé é exatamente esse conhecimento que nós temos das Escrituras, do Evangelho, quem é Cristo Jesus, qual é o propósito dele ter vindo, né? Qual o propósito agora da nossa existência como igreja, para que a gente vá vacinando as pessoas contra esses movimentos, né, que, como a irmã Jaira disse, né, que atrai muitas pessoas, porque nós estamos vivendo nesse contexto, né, místico, né, que as pessoas acreditam nessa forma, né, mágica de culto, né? Ainda que Cristo nem esteja lá, mas eles acreditam. Então, o conselho, né, que eu deixo para nós é que nós possamos continuar firmes no estudo da palavra de Deus, né, avançando na compreensão das Escrituras, para que a gente possa, no tempo certo, em cada oportunidade, podermos mostrar para as pessoas quem é Deus, o Deus verdadeiro. Aquilo que Paulo fez quando ele estava lá em Atenas, né, e que ele teve a oportunidade de pegar um altar ao Deus desconhecido e trazer a mensagem do Deus verdadeiro. Olha, esse Deus que vocês não conhecem, eu apresento para vocês, né? E ali vai falar de todos os atributos do Senhor, né, da divindade do Senhor, do propósito de Deus, né, naquele tempo presente com Cristo Jesus. Então, é aí que nós precisamos estar centrados, tá? Gente, Deus abençoe. Não vou prolongar mais, porque está ficando tarde. Deus abençoe. Foi muito bom esse encontro nosso aqui. Foi muito bom esse tempo aí que vocês estiveram conversando, esse tempo agora de exposição de vocês. Eu acho que é aí que a gente vai, né, amadurecendo as ideias na nossa mente. E não sei se vocês leram aquele artigo que eu coloquei lá no grupo. Se não leu ainda, essa semana, dá uma lida do Franco Ferreira. Pequeno artigo, mas de uma riqueza muito grande, tá É bom? incrível, Eu li, pastor. muito interessante. Eu ia Muito perguntar bom, se era para alguma coisa. incrível. E assim, pastor, o senhor não colocou o slide da aula passada, viu? Vou colocar agora, né, que a gente concluiu, aí eu já coloco tudo para vocês aí, de biologia, tá bom? Certinho. Gente, Deus abençoe, um abraço, bom final de semana para vocês, tá? Que Deus possa abençoá-los e fazer de vocês uma fonte de bênção aí aonde vocês estão. Deus Amém. Amém. Pastor, para liberar nós do resumo, que não tem aula como essa, não teve, ainda não teve nenhuma aula como essa. Quer que libera, Joab? Joab tem razão. Libera aí o resumo, pastor. E nessa dinâmica foi bacana, né? Para a gente poder compreender. Vamos amadurecer a ideia com a
a diretoria do seminário, tá bom? Eu acho que esse deveria ser o resumo toda a aula, né? Ter esse minuto para poder falar isso. Então, Gente, Deus noite. abençoe a todos, viu? Deus Boa noite a abençoe. todos. Boa noite, Deus amados, gente. a paz. Gente. Paz, pastor. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Tenha a todos uma ótima final de semana. também já Pode acender as lâmpadas aí, viu, gente? Que a luz vai sair aqui, viu? Deus abençoe. Parabéns aí pro o Leonardo, completou mais um ano de vida. aí o Léo.